Vamos lá, pessoal, é a caminhada dos benefícios. Então, hoje, vamos falar da nossa pensão por morte, pessoal. Então, pensão por morte, lá da apresentação dos benefícios, então já foi falado para vocês o seguinte: pensão é um benefício devido a quem? Devido aos dependentes e não segurado. Então, essa é a minha primeira observação, pessoal. Então, pensão por morte é um benefício devido aos dependentes. Então, a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes e não ao segurado, né? A gente tem lá, benefício devido aos dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão. Não vamos se esquecer disso aí, tá? Carência, pensão por morte. Tem carência? Pensão por morte não tem carência. Então, carência não tem. Quem tem direito à pensão por morte? Lembrando que é devido aos dependentes. Então, vai ser os nossos dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Minhas considerações, pessoal. Aqui nas classes a gente já viu. Se não viu, você não viu, vai lá atrás na aula de dependente lá e dá uma conferida lá. Então, nas classes aqui a gente vai o quê? Vai respeitar lá. Os mais próximos excluem os mais remotos. Dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, essas regras também vai valer aqui. Então, se eu tenho dois dependentes na mesma classe, a pensão vai ser rateada 50-50, tá? Então, eu devo obedecer aqui a esta classe. Trago ainda a seguinte observação aqui nesse tema de quem tem direito. União homoafetiva também tem direito à pensão? Tem. União homoafetiva também tem direito. Então, vamos anotar aqui. União homoafetiva também tem direito. Vamos botar aqui. Então, ó. União homoafetiva também tem direito. Só para que fique claro e para que você não se esqueça. Então, houve lá a união, tem prova da união homoafetiva, também vai dar direito ali, vai entrar também no rol de dependentes, tá? Então, fechamos aqui que a união afetiva tem direito, temos dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Qual será a nossa renda mensal da pensão por morte? A nossa renda mensal será 100% do valor da aposentadoria, do valor da aposentadoria ou daquilo que teria direito se estivesse se aposentado, por invalidez na data do óbito. Por invalidez na data do óbito. Tá? Então, qual vai ser a nossa renda mensal inicial? 100% do valor da aposentadoria ou 100% daquilo que teria direito se estivesse se aposentado por invalidez na data do óbito. Então, lá, lembrando que a aposentadoria por invalidez, o critério é o quê? 100% do salário-benefício. Então, se ele não estivesse se aposentado, ou seja, tivesse falecido ainda durante a atividade laboral, sem preencher os requisitos da aposentadoria, nós pularíamos aqui para a segunda regra. Seria o quê? 100% daquilo que teria direito se estivesse se aposentado por invalidez na data do óbito. Vai ser lá o 100% do salário-benefício. Considerando aí como base, então a base aqui é o quê? A aposentadoria por invalidez, seria essa a base de cálculo, quando ele ainda não estivesse na condição de aposentado. Então, aqui a gente fecha a nossa renda mensal inicial. Então, a gente vai estar sempre começando assim, pessoal, falando de benefícios. Sempre carência,
os beneficiários e a renda mensal. E aí depois a gente abre lá as disposições pertinentes ali do benefício. Vou procurar estar sempre abrindo dessa forma aí, trazendo sempre uma sequência lógica para vocês. Então já vimos que pensão por morte não tem carência, quem tem direitos dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe, e na renda mensal 100% da aposentadoria ou daquilo que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. Então, causas que levam à perda da pensão pelo dependente. Então, causas que fazem o dependente perder a pensão. Então, olha só, pessoal, na linha A a gente tem condenação por crime doloso contra o segurado que tenha gerado sua morte. Então, é quando o dependente vai lá e mata o segurado. É o típico caso, por exemplo, do filho que mata o pai. Então, o filho vai lá e pratica um crime doloso. Então, ele vai lá intencionalmente e mata o pai, ele vai estar excluído do rol aqui dos pensionistas. Letra B, simulação ou fraude em casamento / união estável. Então, é quando acontece o casamento ou a união estável com o intuito única e exclusivamente de o quê? De constituir um benefício previdenciário, ou seja, de fraudar a previdência. Então, duas pessoas, a pessoa não tem nenhum dependente, ela quer deixar a pensão para alguém, quer deixar o benefício previdenciário para alguém, aí ela simula um casamento ou simula ali uma união estável, única e exclusivamente com o intuito de fraudar, e não porque realmente quer casar, realmente quer constituir a união estável. Então, o objetivo aqui na linha B é o quê? Única e exclusivamente fraudar a Previdência. Então, neste caso, também haverá, quase que não sai, pessoal, neste caso também haverá a perda da pensão, tá ok? Então, perde o direito à pensão o dependente que pratica crime que leva dolosamente à morte do segurado, ou seja, ele tem um intuito manifesto de gerar a morte do segurado, o dependente estará excluído, e simulação ou fraude no casamento ou união estável, com o intuito único e exclusivo de o quê? Gerar benefício previdenciário, ou seja, fraudar a Previdência. Então, esses dois casos vão excluir a pessoa do rol de dependentes, ou seja, do rol ali dos pensionistas. Então, prazo de recebimento. Então, no prazo de recebimento, nós temos o item 1, que vai ser do óbito, quando requerida até 90 dias depois deste. Pessoal, coloquem um IPC aí no 90 dias. Importante pra caramba. Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Este prazo de 90 dias era de 30 dias. Então, ele foi alterado no ano de 2015, antes do lançamento do edital. Então, o prazo que nos interessa, o prazo que está em vigor, é sim este de 90 dias. Não se esqueça disso jamais, pelo amor de Deus, não se esqueça disso. 90 dias. Então, eu vou receber do óbito se eu entrar com o pedido até 90 dias após o óbito. Se passar de 90 dias, eu vou receber desde o requerimento. Então, reparem que o quê? O tempo conspira contra mim. Quanto mais eu demorar, mais eu vou me prejudicar. Por quê? Porque se passar de 90 dias, vai ser a partir do requerimento, o que ficou para trás eu vou perder. Vou deixar de receber. Então, é o tempo, é a mora conspirando contra aquele que tem direito. Tá? Então, eu devo buscar dar entrada nesse benefício o mais rápido possível, tentando evitar aqui a perda do prazo de 90 dias. Terceiro caso, da decisão judicial no caso de morte presumida. Então, no caso de morte presumida, pessoal, nós temos uma regrinha própria. Eu já entabulei ela aqui para a gente. Então, no caso de morte presumida, vamos seguir duas orientações. Então, primeira orientação, mediante sentença declaratória de ausência. Declarada judicialmente a ausência após 6 meses de ausência. Então, aqui, a pessoa pura e simplesmente desapareceu, sem um motivo plausível, vamos dizer assim. Ela pega e some, sem um justo motivo. Então, após 6 meses de ausência, vai ser possível a declaração de pensão provisória. Então, aqui é possível que eu consiga a pensão provisória
Mas como não há um motivo plausível para esse desaparecimento, não há um motivo justificável, eu só vou conseguir essa pensão provisória, judicialmente, após 6 meses da ausência aí do desaparecido. No segundo caso, não, pessoal. O desaparecimento é em virtude de acidente, de desastre ou catástrofe, ou seja, há um motivo plausível que gerou ali o desaparecimento do segurado. Então, ou foi um acidente que ocorreu, um desastre ou uma catástrofe. Aí eu vou ignorar o prazo de 6 meses, ele já não vai mais me interessar, e eu vou ter que fazer o quê? Apenas arrumar uma prova hábil. O que seria essa prova hábil? Algum documento, algo que comprove que ele, o segurado, estava lá, de fato sofreu esse acidente, ou estava lá no momento do desastre, ou estava lá no momento da catástrofe. Então, ele de fato sofreu o acidente, ou ele estava lá no desastre, ou ele estava lá na catástrofe. Aí eu posso ignorar o prazo de 6 meses, porque eu tenho imagens que ele estava lá, eu tenho documentos que comprovam que ele estava lá. Então, eu conseguindo provar isso, eu posso ignorar esse prazo de 6 meses, e aí conseguirei já de imediato a nossa pensão provisória. Então, no primeiro caso, eu não tenho um motivo que gerou o desaparecimento, então eu espero a declaração judicial, isso vai me levar 6 meses. No segundo caso, eu tenho prova, eu tenho como provar que ele sofreu o acidente, que ele estava lá no momento do desastre, que ele estava lá no momento da catástrofe, e que depois daquilo ali ele desapareceu e ninguém mais o viu. Então, não preciso esperar, eu tenho a prova hábil dessa situação, dispensa-se o prazo de 6 meses. Então, cessação da cota individual, pessoal. Quando é que a cota vai cessar? Então, as cotas, pessoal, aqui eu já separei a mudança na lei, já separei o novo, porque a gente tem que ficar ligado com o que mudou. Eu já fui direto para o cônjuge ou companheiro, mas eu tenho que estar ligado lá às regras de dependência, pessoal. Então, lá, o filho é até 21 anos de idade, salvo-se inválido enquanto durar a invalidez, tendo esta ocorrido antes. Então, a cota do filho vai cessar aos 21, e por aí vai. Então, eu tenho que ficar ligado lá. As regrinhas estão valendo, as regrinhas de dependente estão valendo aqui também para o pensionamento aqui, para o direito à pensão, tá? Então, as regrinhas estão plenamente em vigor. Aqui eu já fui direto para o cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque antes era vitalício. Então, antes o segurado morria, o cônjuge ou companheiro recebia de forma vitalícia a pensão. Agora não, agora as coisas estão bem diferentes. Já não é mais todos os casos em que a pensão será vitalícia. Então, foi feito um escalonamento de acordo com a idade do cônjuge ou companheiro ou do tempo de duração do casamento e contribuições. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Lembrando que estão plenamente em vigor as regras relativas aos outros dependentes. Segue a regra normal como a do filho que eu acabei de falar, que vai até os 21 anos, não tem dilação até 24 anos para estudante, salvo-se inválido, tendo a invalidez ocorrido antes dos 21, e aí ele vai receber enquanto mantida essa condição de inválido. A sua cota estará garantida. Então, para cônjuge ou companheiro, pessoal, então ele vai receber por 4 meses apenas. Então, olha só, uma pensão que antes era vitalícia e agora ela só vai ser paga por 4 meses. Se o óbito tenha ocorrido sem que houvesse as 18 contribuições ou sem que o casamento e a união estável tivesse completado 2 ou mais anos. Então, neste caso de 4 meses, eu tenho o quê? Ocorreu o óbito do segurado e ele não tem 18 contribuições ou mais. Ele tem menos de 18 contribuições. Ou ele se casou há pouco tempo, em menos de 2 anos, ou fez a união estável também em pouco tempo, em menos de 2 anos. Então, neste caso, a pensão só poderá ser paga por 4 meses. Então, pasmem, pessoal, que antigamente ela era paga aqui, já era vitalícia para o cônjuge ou companheiro, mesmo tendo poucas contribuições, mesmo tendo pouco tempo de casado. Então, veja que a mudança é drástica. A mudança na linha A para cônjuge ou companheiro é drástica. Ela reduz aqui para 4 meses apenas nesta primeira situação. Segunda situação, superado o item A. O item A, ou seja, eu tenho 18 contribuições ou mais, eu tenho mais de 2 anos de casamento, e aí eu vou seguir a
tabela discriminada abaixo. Pessoal, vocês têm que saber essa tabela? É bom saber. Tudo pode ser perguntado, tudo que está previsto no edital pode ser perguntado na prova. Por isso, oriento que saibam sim essa tabela. Estejam muito atentos a essa tabela relativa à pensão. Então, aqui a gente tem idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito do segurado e aqui a duração da cota individual da pensão por morte do cônjuge ou companheiro. Então, o cônjuge ou companheiro tem menos de 21 anos de idade. Vai ser paga a pensão durante 3 anos. O cônjuge ou companheiro tem entre 21 e 26 anos de idade. Vai ser paga a pensão por 6 anos. O cônjuge ou companheiro tem entre 27 e 29 anos de idade. Vai ser paga a pensão por 10 anos. O cônjuge ou companheiro tem entre 30 e 40 anos de idade. Vai ser paga a pensão por 15 anos. O cônjuge ou companheiro tem entre 41 e 43 anos de idade. Vai ser paga a pensão por 20 anos. O cônjuge e companheiro tem 44 anos ou mais de idade. Finalmente, a pensão será vitalícia, pessoal. Então, fiquem atentos que em todos esses casos aqui, a pensão um dia foi vitalícia. Agora ela não é mais. Tá ok, pessoal? Agora ela não é mais. Então, veja que a diferença é significativa. Tracem uma estratégia para que vocês assimilem bem essas ideias e assimilem bem esses prazos, porque esses prazos são muito importantes para a prova. Recebi, pessoal, algumas perguntas, já venho recebendo, na verdade, há algum tempo, querendo dizer que isso aqui, ó, pessoal, 2 anos e isso aqui, as 18 contribuições... Isso aqui agora, com a mudança da lei, é chamado de carência. Isso aqui não tem nada a ver com carência, hein, pessoal? Vamos ficar atentos a isso aí, não vamos confundir isso aqui com carência. Carência a gente já viu, pensão não tem carência. É um instituto totalmente diferente ao que a gente está vendo aqui. Isso aqui está diretamente relacionado com o prazo que você vai ficar recebendo o benefício. Nada tendo a ver com o instituto da carência que a gente já viu, tá? Então, isto aqui não tem nada a ver com carência. Isso aqui está direcionado, está intimamente ligado com o tempo que você continuará recebendo ali o benefício. Tá legal? Tanto na linha A como na linha B. Nada tem a ver com o Instituto da Carência, pessoal. Vamos ficar bem atentos a isso daí. Então, passamos pela linha A, passamos pela linha B, agora vamos para a nossa linha C. Então, se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou afastamento da deficiência, respeitados os períodos da linha A e a linha B. Então, aqui, pessoal, se eu sou inválido ou deficiente, ficarei recebendo até me recuperar. Após a recuperação, eu vou aplicar os períodos da linha A e os períodos da linha B para continuidade do recebimento do benefício. Tá ok? Do benefício da pensão. Então, se eu sou inválido ou deficiente, ficarei recebendo, afastado a minha deficiência, ou seja, eu me recuperei, não sou mais inválido e nem deficiente, eu vou aplicar os prazos da linha A e da linha B. Tá ok? Se encaixar na A, receberei a pensão por 4 meses. Se a situação se encaixar na B, receberei a pensão de acordo com a minha idade, vide tabela que está aqui no quadro. Tá? Então, vamos ficar muito atento a essa alteração, a essa observação. Pessoal, temos um IPC, né? Toda aula a gente vai ter um IPC para a gente ficar ligado. Então, temos uma situação aqui que ela é digna, sim, de um IPC, de um importante para caramba, que a gente tem que ficar muito ligado. Acompanhe aqui comigo. A gente viu disposições da A, disposições da B e disposições da C. Se ocorrer, pessoal, acidente de qualquer natureza, ou doença profissional ou do trabalho, então, se ocorrer acidente de qualquer natureza ou doença profissional do trabalho, eu ignoro o prazo da linha A, eu esqueço ele, se ocorrer isso aqui, eu vou esquecer aquele prazo e vou aplicar direto a tabela da B ou, se for o caso, o item C. Repetindo, pessoal, se a morte se deu em virtude de acidente de qualquer natureza,
ou doença profissional ou do trabalho, eu ignoro o prazo, então já não é mais importante para mim. Se ele contém mais de 18 contribuições, já não é mais importante para mim. Se ele tem 2 anos de casamento ou de união estável, ignoro tudo isso e vou direto para a tabela ou vou para a linha C se estou tratando de inválido ou deficiente. Então, sigo direto para essa tabela. Sempre que se depararmos com um acidente de qualquer natureza, ou doença profissional ou do trabalho. Revisão da tabela, pessoal. Então, a lei diz lá que essa tabelinha aqui, ó, ela não é permanente, não. Então, daqui a, no mínimo, 3 anos, essa tabela será novamente revista. Então, depois de um prazo mínimo de 3 anos, esta tabela será revista. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Que ele vai verificar ali os prazos da tabela e, se ele julgar necessário, ele vai modificar aqui, ou a parte aqui da duração da cota, ou a parte relativa à idade, ele vai fazer os ajustes. Na verdade, essa primeira aqui vai ser mais um teste ali, eles vão ver como é que se desenvolve a situação e aí eles alteram de acordo com aquilo que eles julgarem melhor, mais conveniente. Então, nós temos aí uma revisão da tabela após um prazo mínimo de 3 anos. Tempo em regime próprio de previdência social, pessoal. Então, o tempo em RPPS, em regime próprio, também será considerado para fins do disposto na linha A e para fins do disposto na linha B e também da linha C. Então, o tempo em regime próprio também é levado em consideração. Também é levado em consideração. Ou seja, entra na contagem, pessoal. Tempo em regime próprio, entra na contagem. Vai também entrar aqui na contagem. Óbito ocorrido após a perda da qualidade de segurado. Então, pessoal, vamos lá. Ele preenche, ele foi lá, parou de trabalhar, perdeu a qualidade de segurado e morreu. Ele não está mais contribuindo e não está mais no período de graça, na condição da qualidade de segurado. Quando isto acontecer, não vai ter direito à pensão. Então, não estou contribuindo na condição de segurado e não estou no período de graça, na qualidade de segurado, tudo que eu contribuí não valeu de nada, eu não tenho direito à pensão, salvo se eu preencho todos os requisitos para a concessão de aposentadoria. Então, se eu preencho todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, mesmo que eu não esteja aposentado, mesmo que eu não esteja dado entrada na aposentadoria, terei direito sim à pensão. Então, preenchidos os requisitos da aposentadoria, tenho direito à pensão. Pode me dar um exemplo, professor? Sim. Então, digamos que a aposentadoria por tempo de contribuição, carência, 180 contribuições, homem, 35 anos de contribuição. Então, se ele tem a carência e tem os 35 anos de contribuição, mas não dá entrada na aposentadoria e ele perde a qualidade de segurado, deixa passar o período de graça e depois ele vem a falecer, se ele tem a carência e tem lá os seus 35 anos de contribuição, ele preenche os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. Logo, os seus dependentes terão sim direito à pensão. Tá ok? Fica esse exemplo aí como revisão para você ficar super antenado. Quando é que termina o benefício, pessoal? Cessação do benefício. O benefício vai terminar com o fim da última cota. Então, ele termina com o fim da última cota. Quando encerrar a última cota, encerra também o benefício. Então, terminada aí a última cota, o benefício é encerrado. Essas são as minhas considerações, as minhas dicas do Carvalho sobre pensão por morte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A caminhada agora dos benefícios vai ser longa, hein? Até a próxima. Volto já, dicas do Carvalho.